E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Destec, para mais um episódio do programa Destec, o seu programa de informação, cultura, entretenimento e diversão. E no programa de hoje vamos dar algumas dicas sobre fotografia. Então é isso aí, e vamos começar a ver algumas dicas bem interessantes e valiosas. Inicialmente, as primeiras dicas que eu darei sobre fotografia tem a ver aqui com o flash, que é aquele flash que eu já mostrei aqui, já ensinei como que usa, que é o flash Yangno. Esse é um flash baratinho, não é aqueles flashes de R$2.500 da Canon e tal, mas essa marca Yangno, ela é barata e é boa. Na fotografia você tem que saber o que vale a pena, onde vale a pena você investir seu equipamento. Por exemplo, você precisa comprar um flash e uma câmera. O que é mais importante, o flash ou a câmera? Pensa que o flash é um ponto de luz. Agora a câmera é ela que vai fazer toda a produção da sua imagem, no sentido que ela é o mecanismo que vai capturar a luz, ela que vai processar a imagem. Então, obviamente, se você não tem uma verba e tem que optar por uma câmera ou um flash, lógico, opte pela câmera. Esse flash custa em média R$350 e ele faz todas as funções que os outros flashes fazem. Só não faz o HSS, o High Speed Continuous, que eu já falei o que é também, mas como eu disse, nem é uma coisa tão necessária, uma coisa tão fundamental. Esse é o Yangno 565X2 e ele vem com o Bouncing Card, que é esse cartãozinho branco que vocês conseguem ver aqui, ó. Esse cartãozinho branco, ele tem a função de concentrar a iluminação quando o flash ele deve ser rebatido. Como assim concentrar a iluminação? Algumas vezes você vai querer fazer a foto do seu modelo, porém você não quer que o flash ele fica totalmente incidente. O flash, se você não tiver o dispersor, como tem aqui no softbox, o flash vai ficar com a luz muito dura, a luz muito forte, que vai fazer com que o modelo fique com sombras muito marcadas. Para isso você vai preferir rebater a luz desse flash. Então você vai rebater numa parede, rebater no teto, uma luz branca. E se você rebater com o Bouncing Card, esse cartão aqui, como ele está próximo aqui da luz do flash, ele vai fazer com que a iluminação volte de uma forma mais dura e que você tenha uma sombra mais marcada e ilumine mais o modelo e faça um cat eye, que é aquele risquinho que fica nos olhos. Então o Bouncing Card ele tem essa função de, quando você for utilizar o flash, ele concentrar mais a luz, é como se ele fechasse. Você tem o zoom do flash que você controla aqui atrás, mas é como se o Bouncing Card ele fechasse um pouco mais, dando assim esse efeito. Eu vou deixar aqui para vocês verem as imagens, as fotos, a comparação com e sem o uso do Bouncing Card. O flash na mesma posição, a câmera na mesma configuração, mas como o simples fato de eu usar o Bouncing Card faz a minha iluminação ficar muito mais forte. Segunda dica que eu dou com o flash Yangno é que ele tem o modo Slave, o modo escravo. Ele tem o Slave 2. Quando você adquirir um flash, como eu falei, esse é um flash de entrada assim, com um custo bom, que ele tem essa função do Slave. O que é o modo Slave? O flash, quando você vai precisar disparar ele sem estar acoplado à câmera, você vai precisar ter um rádio flash, ter um trigger, que é esse equipamento aqui que eu já mostrei aqui no canal. Você tem o trigger de transmissão, que fica na câmera, e o trigger, o rádio flash de recepção, que fica acoplado ao flash. Então esses triggers do rádio flash servem para disparar o seu flash sem que ele precise estar acoplado à câmera. Porém, esse flash, como eu falei, ele tem um modo Slave. O modo Slave faz o seguinte: ele reconhece qualquer luz, qualquer flash de xenon, o sensor do flash reconhece e faz com que ele dispare. Então o modo Slave faz com que o flash ele dispare junto, se qualquer sensor, qualquer flash de xenon estiver disparando. Então você consegue disparar esse flash junto com a Canon se você ativar o modo Slave, que eu já ensinei como faz. Então você deixa ele configurado no Slave, vai fazer a foto com a Canon, você bate, o flash da Canon vai bater e automaticamente ele vai bater junto. Então você vai ter dois flashes disparando e pode posicionar isso em qualquer lugar que ele vai disparar junto. Porém tem uma coisa, a vantagem de usar um trigger é que você pode optar por disparar somente esse flash e não o flash da câmera. Com o trigger eu posso fazer low key, deixando esse flash ao lado da modelo e disparando só ele, sem a necessidade de disparar o flash da Canon, por exemplo. Aí vem a dica importante que eu dou para vocês.
tem a câmera e ela tem o flash em cima. É esse flash que vai fazer se disparar. Então, se você não tem o trigger ou comprou um flash Canon para usar no Nikon, às vezes até funciona isso também, porque flash Canon é para Canon e os de Nikon é para Nikon. Por exemplo, esse aqui é o EX2. EX2 é para Canon, EX1 é para Nikon. Não é que o EX2 é a evolução do EX1, é só um modelo. Então é o seguinte, pega uma cartolina preta, pode ser um lado preto, o outro mais claro, e coloca tapando o flash da Canon, para que o flash da câmera não incida sobre o modelo. E mesmo assim, quando você tapar o flash da Canon, ele vai rebater nas paredes e a frequência vai chegar até o Yangno, ou o flash que você estiver utilizando com o modo slave. Então você consegue dessa forma neutralizar o flash da câmera, a fim de que esse flash ele não interfira na sua produção, na modelo, só que mesmo assim ele vai disparar, porque o flash aqui, o Yangno, ele vai reconhecer o xenon da câmera, da Canon. Então pega um cartão preto, coloca na Canon, aí vai disparar e aí ele vai receber. A única coisa ruim para fazer com esse modo, que não dá muito certo, é foto de silhueta em que o flash, a luz tem que estar atrás, uma backlight, porque se o flash da Canon tem que acertar esse, obrigatoriamente ele vai ter que passar pelo modelo para chegar até aqui. Aí vem aquelas questões do bilhar, da sinuca, que é a física, a ótica. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então pensa que, por exemplo, você tem aqui o Yangno, e aqui está a Canon, e aqui no meio está seu modelo. Você precisa fazer o xenon da Canon atingir o Yangno sem passar pelo modelo. Então você pode posicionar estrategicamente o seu papel cartão. Vamos supor que você tem um teto branco, a fim de que o cartão desvie o flash incidente da Canon para o teto, bata no teto, então incida, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu estou olhando aqui para olhar na telinha se eu estou mostrando certo, né? Então o flash vai bater no teto e vai atingir o Yangno. Esse vai disparar. Quando esse dispara junto, só que a diferença é que esse aqui foi neutralizado pelo cartão, ele foi desviado, então ele chega até o Yangno sem chegar na modelo. Eu já consegui fazer isso, rebater em teto branco com cartão e dá certo. Então é uma dica que funciona se você não tem um trigger e precisa usar só esse flash, mas precisa neutralizar o flash da Canon. Outra dica que eu dou para vocês é em relação a áreas de foco, zona de foco, né? Profundidade de campo. Como a gente sabe, quanto mais aberta a lente está, mais ela faz o efeito de desfocar o fundo, né? Esse trabalho da profundidade de campo. Quanto mais você fecha a lente, lembra que eu falei da mangueira? É como se você desse pressão e a água jorrasse. Então quanto mais você fecha a lente, mais você foca os fundos. Então pensa que é o seguinte, você tem aqui a câmera, a lente, e vamos supor que aqui esteja saindo então a área do foco. Então aqui está saindo o foco. Essa área, então por exemplo, você tem aqui saindo o foco, imagina que você tem um espacinho nesse triângulo que é a sua zona de foco. Tudo que estiver fora desse espaço vai ficar desfocado. Então se você fecha a lente, ou seja, aumenta o número, né? Quanto mais você aumenta o número da abertura, mais fechada a lente está. Então você vai fechando a lente, você está pegando essa área de foco e ampliando. Quer dizer que mais coisas estão sendo focadas. Quando você abre a lente, essa zona de foco vai diminuindo. E girando o anel de foco, você pode caminhar, fazer essa área de um lado e para o outro. Mesmo a área grande, quanto a área menor, a área pequena. O que isso significa? Por exemplo, se você tem uma lente tipo a 50mm, 1.8 e deixa na maior abertura, que é 1.8, o número 1.8 é pequeno, quer dizer que a lente está aberta. Então essa área de foco é pequenininha, ela vai focar só um pedacinho. No vídeo que eu fiz da lente, da análise da 50mm, a gente consegue, eu até mostrei para vocês, que girando o anel você consegue ver essa zona de foco se movendo. Então, você tem um tema a ser fotografado, você quer desfocar o que está atrás e o que está à frente. Abre a lente, né? Deixa essa área menor e aí girando o anel de foco você vai levar essa área até o tema. Tudo que tiver para cá, ou seja, atrás do tema vai estar desfocado, e tudo que tiver aqui na frente dele também vai estar desfocado. Só vai estar em foco o que tiver dentro dessa área de foco. Então assim você consegue fazer 3 planos na perspectiva. Um primeiro plano, tudo que está desse lado na frente desfocado,
o seu tema em foco e o que está atrás também desfocado lá no terceiro plano. Isso dá um efeito bem profissional, dá um efeito bem interessante. Então, a outra dica que eu dou é controlar essa área de foco, saber o que ela significa e como que ela interfere. Terceira dica, um iluminador aqui, um holofote LED, que é um holofote LED colorido que eu já mostrei no canal. Ele pode ajudar quando você não tem cenário. Por exemplo, vamos supor que você tem um fundo que só tem a parede branca, como nessa foto que vocês estão vendo agora, que eu fiz aqui na Stack, e eu utilizei uma iluminação em 4 pontos para iluminar o fundo e tudo mais. Porém, a parede aqui é branca e não tem cenário. Como que eu posso fazer essa outra foto que vocês estão vendo, mais azulada? Se a minha parede ela é esbranquiçada, eu posso jogar uma luz no fundo. Jogando uma luz no fundo, você pode simular um efeito melhor de noite americana, além de que, ao jogar a luz no fundo incidente, você consegue dar esse acabamento artístico, ou então utilizar a iluminação de outros tipos de formas, de outros modos. Então isso é uma coisa bem legal. A próxima dica que eu dou é sobre as cortinas de flash. Eu já disse para vocês que quando o flash está na primeira cortina, logo que a foto vai expor, ele bate antes. Então, o flash bate e a foto expõe. Na segunda cortina é o contrário, a foto expõe e aí o flash bate no fundo, congelando um movimento. E a gente sabe que painting light, ou seja, essa pintura com luz, você geralmente utiliza um espaço escuro, totalmente fechado, e uma exposição, uma longa exposição, um tempo de obturação grande, para você pegar sua lanterninha e poder ficar lá desenhando com ela. Mas geralmente você não aparece no painting light, porque está tudo escuro e você não está se iluminando. Se você ficar se iluminando e andando, você vai borrar, porque a luz está atingindo o sensor, a não ser que você fique parado e alguém te ilumine. Porque daí, a partir do momento que você está parado, alguém está te iluminando, a luz está atingindo o sensor, mas você está parado, então você não está borrando. E se essa pessoa que está te iluminando não se iluminar, ela não vai aparecer na foto, porque o sensor só capta a luz, o que está sendo iluminado. Porém, se você está sozinho e quer fazer um painting light, geralmente você não vai aparecer, porque senão você ficaria borrado. Fica tudo escuro e só fica o risco de luz. Porém, se você deixar o flash na segunda cortina e deixar a câmera no timer, você deixa a câmera no timer, posiciona, vai lá, quando a foto começar a expor, você desenha. No final, quando estiver acabando o tempo de exposição que você deixou configurado, você faz uma pose, porque aí o flash ele vai soltar, o flash vai bater no final da exposição e aí você aparece congelado. Ele vai te congelar, ele vai te exibir, só que você fica congelado e tudo que você desenhou na foto já vai ter atingido o sensor. Então você consegue fazer um rastro de luz, fazer um desenho e aí fica legal, porque fica você numa pose bacana e todo um rastro, todo um desenho de luz, o que dá um resultado bem interessante, um resultado bem profissional. Então deixa a câmera no timer, posiciona no tripé, vê mais ou menos onde você vai ficar, bate a foto, ela vai ficar expondo por um tempo, isso numa sala escura. Enquanto ela está expondo, você desenha. Quando você sentir que está acabando esse tempo e o flash vai disparar, você posa. Aí você vai aparecer e vai ficar um efeito legal, como as fotos que vocês estão vendo aqui. Outra coisa a respeito de foto, eu já falei para vocês que é besteira, não acredita em quem fala que, por exemplo, uma lente 50mm numa câmera full frame tem o efeito de uma lente 70mm numa câmera de sensor cropado. Porque, como eu falei, quando você muda a distância focal, você muda a milimetragem da lente, você não dá só esse efeito de zoom, essa ilusão, né, que está aproximando, mas você muda muita coisa. Você cria o achatamento de plano, que é essa perspectiva, você muda o rosto da pessoa. Lente angular, grande angular, tende a deixar o seu rosto mais comprido, é como se ela puxasse para frente, enquanto uma lente tele tende a deixar seu rosto mais redondo, porque ela vai achatar. Uma angular puxa e a tele achata. É como se a angular distorcesse assim e a tele distorcesse para dentro, então côncavo e convexo, né? E as lentes ideal para rosto, para tirar retrato, é a 70mm, que é uma lente que deixa você mais com o aspecto que você tem mesmo. Eu já mostrei aqui no vídeo de lentes a distorção, mas agora as distorções que dão, mas agora eu vou mostrar um exemplo próprio que eu bati de uma aluna minha, da Karen. Vocês podem ver essa imagem com a lente 18mm grande angular, então ela puxa o rosto. Essa aqui com a lente é 250mm, já é uma tele, então ela já achata. E a 70mm,
que é realmente a aparência mais real dela, a aparência que ela tem mesmo quando você vê. Embora nosso olho seja calibrado aos 50mm, entre 50 e 70 são as lentes melhores para retrato. Então a 18, que é a angular, puxa, a 250 chata, fica mais redondo, e o 70mm já é o que você espera mesmo, já é a pessoa. Você pode, lógico, utilizar efeitos artísticos ou intencionalmente lentes diferentes para efeitos diferenciados. Por exemplo, se a pessoa tem um nariz maior e você quer dar uma espremidinha no nariz, dar uma achatadinha, você usa uma lente um pouquinho mais térrea, acima do 70, porque daí ela vai dar uma achatadinha no nariz. Se a pessoa, você acha que ela tem um rosto muito redondo e ela quer parecer mais magro ou mais fino, aí você já puxa uma mais angular, que ela vai dar uma esticadinha, uma apertada no rosto. Então você pode utilizar isso para simular efeitos diferentes na fotografia, mas fica aqui na prática como que se dá essa distorção da lente. Tem filtros no Photoshop que eliminam distorção, no Lightroom também, mas é assim que funciona. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje, falando algumas dicas úteis e importantes nessa configuração provisória aqui do cenário. Espero que vocês tenham curtido, que esse vídeo tenha sido útil e interessante. Como sempre, pedimos aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é fundamentalmente importante para nós. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que sempre responderemos a todos. E não deixe de acessar o nosso EAD, nossa plataforma profissional, stackead.com.br, para conferir todos os nossos cursos e treinamentos, curso de foto, design, marketing, cinema, audiovisual, modelagem. Temos cursos presenciais e online, todos com certificação profissional e tutoria de qualidade. E entre em contato também para solicitar os serviços da Oceanos, como produção de vídeo institucional, ensaio fotográfico, criação de identidade visual, logo, site, e-commerce, banner, além dos serviços da Stack de orientação de monografia e TCC. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, que eu me despeço e eu fui, tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.